Agora, o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via Pix. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos, devolver o seu dízimo e ofertar. Veja como é prático. Se você ainda não tem o novo aplicativo Portal Universal, basta entrar na sua loja de aplicativos e baixá-lo. Logo depois, faça um breve cadastro. É bem simples. Ali no item Doação, escolha Pix. Depois é só selecionar a igreja, o propósito e o valor. Pronto, um código de Pix foi gerado. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e colar o seu código do Pix. Confira o valor e o nome do destinatário, que deve ser Igreja Universal, e finalize a operação. Lembre-se, independentemente do formato, a oferta continua sendo santa. Por isso, quando for à igreja, coloque suas mãos no altar em sinal de honra e consideração a Deus. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus. Com a alta competitividade do mundo corporativo, a ansiedade no trabalho tem se tornado cada vez mais comum, sendo uma doença que afeta milhões de pessoas anualmente. Está cada vez mais importante saber como controlar esse transtorno que pode afetar drasticamente a vida de um indivíduo. No trabalho, a ansiedade pode ter diversas causas. As principais são prazos apertados, preocupação demasiada e o excesso de responsabilidade. Cada um desses pontos contribui para o surgimento do transtorno que, com o passar do tempo, afeta o rendimento profissional e até mesmo a qualidade de vida de um indivíduo. É comum no mundo moderno as pessoas ficarem completamente preocupadas com o seu futuro. E dentro do quadro de funcionários, isso é muito comum. A preocupação em excesso, fazendo com que você nem consiga focar nas tarefas que tem para fazer. E não há nada pior do que ter dezenas de tarefas para serem realizadas durante o dia, sem saber por onde começar. Já no mundo corporativo, isso é muito comum. Todos nós protelamos alguma coisa. Isso é um fato da vida. Entretanto, assim como a ansiedade, quando passamos a procrastinar por longas horas, é que esse fato normal se torna um verdadeiro monstro, criador de estresse e ansiedade. Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise. E se você tem vivido assim, sabe, de ansiedade em ansiedade, a ponto disso estar atrapalhando você mentalmente, atrapalhando você fisicamente, atrapalhando você no seu rendimento, no seu trabalho, em relação ao que você faz ou pretende executar. Muitas das vezes, esse estágio de ansiedade faz com que muitas pessoas se frustrem porque não conseguem dar tudo de si naquilo que realiza. E principalmente a preocupação causada pela ansiedade de querer resolver tudo e no final das contas não conseguir fazer nada, traz para dentro de muitos aquele pesar, aquele pensamento: será que tudo que eu estou fazendo de fato tem valido a pena? Mas nós estamos aqui para ajudar você. Se você quer ajuda, nesse momento eu vou colocar à sua disposição o nosso SOS espiritual, 11 3573 3500. Você pode, neste momento, mandar a sua mensagem de WhatsApp para esse número, ou também, se você desejar ligar, 11 3573 3535, você pode, nesse exato momento, entrar em contato, porque há pessoas preparadas para ouvir você, ler a sua mensagem e lhe dar a direção que você precisa. Nós vamos apresentar no programa de hoje resultados de pessoas que têm feito uma aliança, um pacto com Deus
e tem alcançado a transformação de sua vida. Até porque nós estamos vivendo o propósito da queda das muralhas, clamando a cada segunda-feira por aqueles que querem vencer. Vamos acompanhar essa história. Qual é o seu nome? Gilberto. Seu Gilberto, qual foi o resultado alcançado na reunião da prosperidade com Deus a partir do momento que o senhor fez um pacto com ele? Então, pastor, eu já tenho um pacto com Deus já há muitos anos, né? E Deus sempre tem surpreendido a gente, mas mesmo diante desse pacto com Deus, a gente sempre firme na fé com Deus, e mesmo assim a gente passa por lutas, né? Veio a pandemia, na pandemia ficou uma situação bem difícil, eu fui tentar em outro ramo, que eu fui para Balneário Camboriú, tentar num ramo de corretor, e durante um ano que eu tive em Camboriú, Deus abriu portas, não permitiu que eu passasse necessidade, tocou até em pessoas para poder estar ajudando a gente, a própria igreja me ajudou lá em Balneário, e diante disso aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar em Minas Gerais. E chegou em Minas, eu cheguei lá para trabalhar em um ramo, só que lá Deus me surpreendeu mais ainda, me abriu uma outra porta lá, aonde colocou uma pessoa no nosso caminho que trabalha no ramo do cosmético, e essa pessoa me fez uma proposta para me abrir uma empresa trabalhando para ele aqui em Santa Catarina. Isso foi há 7 meses atrás, para trabalhar aqui nesse ramo, né? E ele já falou assim, ó, quando eu cobrir o meu valor do investimento lá, aí você se torna sócio da empresa. E, para a graça de Deus, esse mês eu me tornei sócio, com 6 meses de trabalho, depois que eu retornei de Minas. Então, Deus tem nos surpreendido, tem abrido as portas. A gente tem feito uma colheita muito, muito boa, tem prosperado bastante no ramo. O que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora e que, de repente, já desistiram, estão pensando em desistir? Então, o que eu digo para vocês é que não desista. Não desista da fé, não desista do altar, porque sem Deus a coisa é difícil, né? Mas com Deus não vai se tornar mais fácil. Pode até estar difícil e tal, mas você sempre vai estar na fé que as coisas vão dar certo. Que Deus sempre surpreende a gente. E a nossa mente ligada em Deus, ela sempre está na força. Então, na hora que vir um mal, que vir um pensamento ruim, você sempre vai lembrar da palavra de Deus, vai lembrar do que o homem de Deus está falando aqui no altar, e você sai daqui renovado. Muito mais vai vir. Deus abençoe, tá, seu Gilberto? Muito obrigado. O que Deus fez? O que mudou? Segunda-feira, pacto, aliança com Deus. Então, pastor, eu cheguei aqui na cidade recentemente, fez 2 meses agora, né? E eu vim em busca de algo melhor, vim de Brasília, né? E eu até comentei com a minha família, né, com o pastor lá da igreja, que eu ia vir, ficar aqui 1 mês. Se 1 mês as coisas não mudassem, eu iria voltar para lá. Então, eu me desafiei, né? E aí vim, continuei firme aqui na corrente, né, no pacto. E aí eu consegui um emprego com 1 semana que eu estava aqui. E aí eu falei assim, nesse emprego eu ia trabalhar no sábado. E eu não queria trabalhar no sábado, eu queria estar na igreja no sábado, né, servindo mais a Deus. E aí eu abri mão, fiz o treinamento, passei no treinamento, mas eu falei assim, não é isso que Deus quer ainda para mim. E aí continuei procurando, e aí na semana seguinte consegui outro emprego. E aí esse emprego eu trabalharia de segunda a sexta. E era para uma área nova, ia vender consignados. E aí estava tudo certinho, estava me dando bem, vendendo. Só que aí começou a aparecer umas coisas estranhas, que não faziam parte do meu caráter, não condiziam. Eu comecei a perceber que gente que vendia muito não falava a verdade. Elas falavam coisas assim que não era verdade para os clientes. A gente trabalhava no ramo de consignados, e aí eles costumavam dizer para os clientes que eles iriam receber um valor X se eles fechassem com eles. E os clientes não iam receber esse valor. E aí eu comecei a perder venda, porque antes de eu não concordar com isso. Eu falava o que o cliente ia receber, eu falava o que estava na proposta, o que realmente era. E aí eu comecei a falar assim para a pessoa que cuidava, né, da sala que a gente trabalhava. Eu falei assim, mas isso não é verdade. Ele falava assim, não, mas você tem que oferecer, porque senão o cliente não vai fechar com você. E aí eu falava assim, tá, mas ele não vai receber isso, né? Ele falou assim, não vai.
E aí eu via que todo mundo, tipo assim, quando eu ia fazer a proposta para o cliente, já tinha gente que já tinha feito. E falava assim, se você ficar comigo, você vai receber 2.000. E aí minha proposta era inferior. E aí isso começou a me incomodar. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou vendendo e eu não vou me sujeitar a isso, eu não aceito. Eu não vou colocar minha salvação em risco e desagradar o Senhor por causa de dinheiro. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas eu não quero isso para mim, não quero ganhar muito dinheiro e desagradar o Senhor. E aí, pastor, comecei a mandar currículo, mandando currículo ainda, e lá, né? E, tipo assim, não vendendo quase nada. E dos que eu vendia, tipo assim, se eu fechava 10 contratos, 9 cancelava. E eu lá, na fé, e aí, quando deu na semana retrasada, eu fiz uma entrevista, né, aqui no centro, né? E aí a vaga, tipo, era muito boa, de segunda a sexta, trabalharia um sábado e folgaria 2, e era só até meio período. E num processo seletivo com mais de 12 pessoas, e aí eu fui para a segunda fase e fui contratada. Comecei hoje, pastor. Muito mais vai vir na sua vida. Não quebra o pacto. Vai firme, tá bom? E esse foi o segredo para que a Perpétua hoje pudesse estar contando o seu testemunho, como também o seu Gilberto, que vivia uma vida amarrada, uma vida apertada. Saiu daqui, foi para Minas, através de uma proposta de emprego, mas olha como Deus trabalhou. Deus agiu de tal forma na sua vida que esse retorno a Santa Catarina, mais precisamente aqui a Florianópolis, os caminhos foram se abrindo e hoje ele está como sócio nessa empresa. O fato é, meu amigo e minha amiga, que quando você age a sua fé e passa a ter um pacto com Deus, a sua vida se transforma. Muitas pessoas, elas pensam assim, bom, eu vou fazer negócio com o fulano de tal, porque o fulano de tal tem capacidade ou tem poder aquisitivo para poder investir nesse negócio e nós vamos crescer. E às vezes não dá certo. Há aqueles que pensam assim, bom, se eu sair aqui da minha terra e tentar uma oportunidade em um outro país, a minha vida profissional, financeira tende a alavancar. Mas eu quero dizer para você, todas essas opções são válidas, não há nenhum problema. Pelo contrário, você precisa entender que, ainda que você tome essas decisões, a primeira atitude, a primeira decisão a ser tomada é você firmar um pacto com aquele que tem poder para te abençoar, seja sozinho, seja através de uma sociedade, seja aqui, seja em outro país, seja em outra cidade, em outro estado. Se você tem uma aliança com Deus, é o que todas as segundas-feiras nós falamos para as pessoas que têm participado dessa reunião da prosperidade com Deus. Quem tem aliança com Deus não anda sozinho. Se você quer andar sozinho, com certeza você viverá uma vida limitada. Mas se você quer avançar, crescer, prosperar, progredir, é com Deus que isso certamente se tornará possível. Convido você a estar conosco nesta próxima segunda-feira, participando do 4º clamor para a queda das muralhas, como você vai acompanhar nessa chamada agora. Jericó, uma muralha intransponível. E uma cidade impenetrável aos olhos humanos. Podem ficar rodeando as muralhas por 100 anos, jamais entrarão em Jericó! Mas que foi reduzida a escombros através do poder da fé e da obediência à direção de Deus. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E você? Qual tem sido a muralha intransponível na sua vida financeira? Nesta segunda-feira, 23 de outubro, o 4º clamor da queda das muralhas. Na oportunidade, todos os católicos estarão recebendo uma bênção especial.
Nesta próxima segunda-feira, você tem a oportunidade de estar conosco em um dos 5 horários, participando desse clamor. Às 7 da manhã, às 10, meio-dia, 15 ou às 19 horas aqui na Mauro Ramos, 1310. Inclusive, será o 4º clamor para a queda das muralhas e na oportunidade vamos estar abençoando todos os nossos amigos e irmãos católicos. Você que é católico ou tem algum familiar católico, alguém que trabalha com você, independente de religião, nós vamos estar invocando ao Pai Nosso, como Jesus ensinou, em seu favor, e com certeza caminhos seus vão se abrir, sua vida financeira será próspera e os seus projetos se realizarão. Essa oração para a queda das muralhas é justamente para aqueles que não aceitam as dívidas, o desemprego, a falência, os problemas financeiros que têm afetado direto ou indiretamente a sua vida e que estão de pé até hoje. O ano já está aí, quase terminando. Não aceite. Vamos derrubar essas muralhas nesse próximo clamor e eu tenho certeza que a resposta que você precisa, Deus trará para a sua vida, como aconteceu com Josué e os filhos de Israel. Nesta segunda-feira, então, nós aguardamos você. Você vai ficar agora com o testemunho do Reginaldo e da Sandra. Viveram situações difíceis, além dos vícios, também dívidas, um nome sujo, uma vida restrita, mas superaram através da fé. Seu nome? Reginaldo. Seu? Sandra. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Sandra? Bispo, eu sou advogada já há algum tempo, né? E quando eu cheguei no pacto, aqui na corrente, eu cheguei com um nome sujo, devendo 2 meses de aluguel, depressiva, alcoólatra, fumante. Eu queria fechar o escritório e sumir. E eu fui convidada a ser fiel a Deus, né? Fui aprender a ser dizimista fiel com Deus, fazer o meu pacto, minha aliança. E aí a coisa começou a mudar, né? Eu fui liberta, consegui pagar o aluguel e de lá para cá a coisa só mudou. O que eu quero ressaltar é o seguinte, que em 16 anos, eu lutando, trabalhando honestamente, né? Colocando toda a minha força, eu não conseguia vencer. Até o que era para dar certo dava errado. Aí, com Deus, a coisa mudou. Até o que era para dar errado dá certo, né? E outra coisa também, assim, nós tivemos as conquistas, né? Me casei no altar, né, com o homem de Deus, e a partir de então a nossa vida começou a mudar. Recentemente nós fizemos uma viagem para a Terra Santa, para Israel, né? Quando eu cheguei na igreja, eu estava com um carro velho, quebrado. Eu estava com meu nome sujo há mais de 20 anos. Eu não conseguia limpar o meu nome. Parecia assim que cada vez que eu tentava a coisa piorava. E o nome sujo. Aí eu consegui arrumar meu nome, consegui adquirir meu carro à vista, né? Hoje nós temos uma vida boa. Agora, o melhor de tudo isso, bispo, é assim, eu creio que existem pessoas que têm muito dinheiro, né? Mas eu sou milionária, porque eu tenho o Espírito Santo, que é uma riqueza. É a minha maior riqueza. Foi o maior presente que Deus fez por mim. Deus abençoe. Se você quer essa riqueza dentro de você, que é o Espírito Santo, que vai lhe dar direção, que vai lhe dar sabedoria, que vai dar para você a orientação que você precisa para você vencer, segunda-feira nós também clamamos a Deus para que o Espírito Santo guie você diante das decisões que você precisa. Há um momento em que realizamos as palestras, ou a palestra, e esse momento as pessoas recebem a direção, a orientação. Sabe para quê? Para que elas, quando saem da igreja na segunda-feira, possam tomar decisões certas, atitudes corretas. O que acontece? Muitas pessoas, elas dizem assim, eu sei fazer algo, mas até o que eu sei fazer dá errado. É engraçado, né? Pode parecer cômico, se não fosse trágico, né? Elas dizem assim, o que um dia eu fiz que deu certo, hoje eu não entendo, parece que chega nas minhas mãos e as coisas andam para trás. O que acontece?
Tanto que aqueles que até acabam desistindo da profissão, acabam desistindo dos objetivos e às vezes até da própria vida. Por isso, amigo, amiga, quando você vem e ouve a palestra que dá a direção que você precisa para sair do comodismo, do marasmo, ou tomar uma atitude que você precisa para vencer, aquilo é como um fogo dentro de você que te acende e te faz entender que você é capaz. Se você está pensando em desistir, não desista não. Nós vamos acompanhar agora a história do Eduardo. De repente, a história dele seja o que você está vivendo hoje. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter estabilidade financeira, noites de sono tranquilas e qualidade de vida. Um sonho para qualquer pessoa. Mas para o Eduardo era algo fora da realidade. E ele vai responder o porquê. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Por que esse sonho era distante para você? Olá, tudo bem? Assim, porque eu vivia no vício das drogas, né? Passei muito tempo ali envolvido com o que não prestava. Então, o objetivo de vida a gente já não tinha, né? Então, as noites também tranquila não poderia ter, porque além da gente se envolver com os vícios, fazíamos assalto, tudo que é errado, tinha os inimigos que a gente ficava com medo também de qualquer momento chegar ali em casa ou tentar matar a gente, a família. Então, era mais ou menos nesse sentido. No caso, era só eu, né, que era envolvido. E, inclusive, quando meu pai descobriu que eu estava envolvido com os vícios das drogas, estava envolvido com a criminalidade, ele tentou se matar por causa de mim. Porque, como ele viu os irmãos, os familiares dele envolvidos naquele mundo do crime, e não tiveram outro caminho a não ser a morte, a cadeia, ser preso, ele também pensou que comigo iria acontecer a mesma coisa. Então, tentou se matar por causa de mim. Eu vi ele, na hora que ele ia se enforcar, tirei a corda do pescoço dele, tirei ele de lá. Foi também um momento muito marcante para mim aí. E como foi que você conseguiu sair dessa situação, Eduardo? Quando eu tirei a corda do pescoço do meu pai, eu tive um baque muito grande. Porque eu pensei assim comigo, que ali eu poderia não estar só destruindo a minha vida, o meu sonho, mas também estava destruindo a vida da minha família inteira, né? E também de contrapartida, como eu queria esconder que eu às vezes estava drogado, aquela coisa, eu comecei a usar alguns produtos nos meus olhos para tentar esconder, tirar a vermelhidão dos olhos, tirar aquele aspecto de uma pessoa que estava drogada. E aqueles produtos que eu usava acarretou que trouxe uma bactéria para meus olhos. E eu fiquei com uma doença que o médico falou que eu iria conviver com muito tempo com aquilo, e é onde eu não queria, porque eu era jovem, né? Aí aquilo ali atingiu a minha autoestima. Então eu comecei a buscar uma mudança. Foi onde eu cheguei nas palestras, pedindo ajuda, porque meu pai tentou se matar, estava com aquele problema nos olhos, ameaçado de morte para morrer. E ali teve uma pessoa que me orientou a ficar firme nas palestras, fazer tudo que era direcionado e obedecendo direitinho. E assim a gente começou. Só que no meio do percurso, a gente até adquiriu, a gente foi livre dos vícios, foi livre das ameaças, fui curado. Só que eu não era 100% firme no pacto, na palestra. E o que aconteceu? Através das palestras, eu tive uma ideia de colocar um negócio, um empreendimento. Esse empreendimento começou até a andar de certo ponto. Porém, como eu não praticava 100% o que era falado nas palestras, né, eu quebrei esse empreendimento. Na realidade, eu quebrei esse empreendimento 4 vezes, né? Eu tentava e caminhava, mas pela minha inconstância, quebrava. Aí, a partir do momento que eu firmei esse pacto com Deus, levei a sério, coloquei em prática tudo que era falado, pedi conta de uma empresa que eu trabalhava, porque quando eu quebrei, eu fui trabalhar com outras pessoas, né? Passar a ser funcionário. E aí eu pedi conta, estava com um valor muito pequeno, muito que não dava para nada, mas
obedecendo, colocando em prática tudo que era falado nas palestras, eu acreditei. Então, eu coloquei de novo meu empreendimento, comecei a trabalhar e pedindo a Deus para enviar clientes. Deus enviou os clientes, começou a vir clientes de outros estados, clientes de tudo quanto foi lugar, e a gente eu consegui montar novamente a minha fábrica de calçados. Hoje, eu estou com a minha fábrica, né? Graças a Deus e obedecendo a direção que é dada no pacto, eu estou com 8 funcionários na fábrica. Também consegui abrir a minha loja, também está muito abençoada. E agora também comprei a minha casa, porque eu morava de aluguel. Então, hoje, eu tenho noites tranquilas, hoje eu sou feliz com a minha família, tenho minha casa, tenho meu empreendimento, graças ao pacto, graças a Deus, né? E, acima de tudo, tudo mudou dentro de mim. Saiu aquele complexo que a gente tinha, saiu aquele vazio, aquele medo, porque o Espírito Santo entrou dentro de mim, saiu todo o medo, saiu todo o vazio, todo o complexo, porque a partir do momento que ele entrou dentro de mim uma força, entrou dentro de mim uma coragem, e é ele que me guia, é ele que me direciona, é ele que me impulsiona a acreditar nos meus objetivos e a acreditar também que os sonhos que ele colocou dentro de nós vai dar certo. Eduardo, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Eu é que agradeço, viu? E se você também quer experimentar essa força transformadora, saiba que também é possível para você mudar qualquer história. Esse convite fica para você. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Onde? Essa resposta eu deixo para o senhor aí no estúdio. Muito obrigado. Avenida Mauro Ramos, 1310, nesta próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio-dia, 15 horas e o principal horário, às 19 horas. Nós aguardamos a todos que estão nos acompanhando agora. E se o seu caso se assemelha ao do Eduardo, vem estar conosco. Nós ficamos por aqui, mas eu deixo a você agora uma chamada que fala a respeito desse propósito que estamos realizando aos domingos. Minha família no esconderijo do Altíssimo. Você quer a proteção da sua família, a bênção sobre o seu lar? Acompanhe essa chamada e um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Diariamente, a maioria das pessoas deste mundo está em risco e não sabe. O mal pode estar em qualquer lugar, planejando um ataque em silêncio. E quando menos se espera, explode uma notícia. Dentro do carro havia 5 pessoas. A família toda morreu na hora. Famílias dilaceradas, expostas às diversas camadas das piores tragédias. Em uma situação de perigo, é necessário um esconderijo. Deus nos deixou uma saída, um abrigo onde se encontra a única proteção. O esconderijo do Altíssimo, onde sua família pode descansar em segurança. Neste domingo, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal.